queridos irmãos do Luiz Sete. Quanta honra estar aqui mais uma vez, nessa casa que tem uma energia tão maravilhosa e que acolheu o meu projeto Música Cura para a Alma. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Laine Lopes. Esse projeto Música Cura para a Alma, doado, me dado de presente pela espiritualidade, em que eu abracei e abraço todos os dias com muito amor. E o como é importante a gente ter disciplina com o chamado de Deus. Vamos conversar hoje um pouco sobre mediunidade. Eu coloquei o tema mediunidade assim bem vago, porque se a gente for dizer mediunidade e etc, etc. E deixei a espiritualidade trazer o que elas querem falar para a gente hoje, não é? Por ser um tema extenso, profundo, que mexe com todos nós, todos os dias. Então, eu faço a seguinte pergunta: e o que é ser médium? O que é ser médium? Segundo Kardec, a doutrina espírita, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com o mundo espiritual, entre a terra e o mundo espiritual. Então, mediunidade é uma faculdade que permite, né, a comunicação da terra com o universo. Mas a comunicação de quem? De nós, seres humanos. Ser médium é um sacrifício? Não. É um dom maravilhoso, mas que exige renúncias, principalmente daqueles que têm a consciência de que é necessário trabalhar e fazer bem ao próximo através dela. E agora, quando eu me descubro assim, eita, fui numa casa espírita, depois de passar por muitas situações, disseram lá, é bem desse jeito a história, né, que a gente escuta, né, irmã? Que eu sou médium. Disseram lá que eu sou médium. E agora o que é que eu faço com isso? Ainda chama mediunidade isso. E agora o que é que eu faço? Primeira coisa, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, primeira coisa. Você entender que os dons mediúnicos, por exemplo, independem de raça, de cor, de status social, independe de qualquer estrutura que a gente possa querer estar pronto para trabalhar com a mediunidade. Porque quando a gente descobre que é médium, a gente tem que entender que é um chamado de Deus, um despertar de Deus, para que você possa usar aquele dom para servir ao próximo. Tem muitos médiuns que trabalham nas igrejas católicas, nas evangélicas, na Umbanda, em igreja nenhuma, mas que vive usando os seus dons para doar amor ao próximo. O que é necessário que a gente estude, já dizia Kardec, instruí-los. Porque são muitas oscilações energéticas, magnéticas, que a gente tem que saber lidar com elas. Então, a mediunidade se manifesta através de sonhos, de intuições, de premonições, da psicografia, da psicofonia, dos efeitos físicos de diversas maneiras. E como é bom, depois que você tem entendimento sobre isso, depois que você abraça a causa, depois que você entende que é isso que Deus quer de ti, como é bom a gente dizer graças a Deus, eu sou uma médium trabalhadora. Mas lá e sempre foi assim, esse equilíbrio? Não. Ser médium trabalhadora, já estudando há muito tempo, frequentando, trabalhando no exercício da mediunidade, faz com que você seja blindada de energias e ataques espirituais? Jamais. Mas por que será? A gente sabe que nós temos nossos guias protetores. Muitas vezes a gente sabe até o nome deles, né? Embora isso também não importe. Mas por que será que eu não sou blindada, já que eu sou uma trabalhadora tão assídua, correta, né? Estudo, pratico, faço bem? Por que será que ainda eu me sinto mal? Por que será que ainda, entre
entre aspas, eu pego carga energética negativa de um irmãozinho que eu atendi, ou de um lugar que eu fui visitar, para que cada vez mais você possa evoluir e saber lidar com aquilo tudo. Estamos na terceira dimensão, e ninguém aqui é blindado coisa nenhuma. Tem proteção espiritual maior aquele que se conecta? Com certeza. Tem mais sabedoria em saber lidar com aquelas oscilações? Com certeza. Por isso que Kardec diz assim: essa faculdade mediúnica precisa ser educada e direcionada para seu real objetivo, que é servir de instrumento para a propagação do bem, do amor e do consolo. E Kardec dizia mais: todos são médios. Aí chega a irmã, por exemplo, e diz: eu não sinto nada. Tem aquele senhor que toca comigo, quem sabe quem é Guedes, né? Ele já veio aqui. Ele diz: eu não sinto nada, a não ser uma muriçoca em alguns cantos que a gente vai cantar. Eu até acho engraçado, você não sente? E os seus dedos ali naquele violão estão sendo usados pela espiritualidade. É um dom mediúnico, inconsciente, que ele carrega. Porque tem hora que ele toca que eu faço assim: meu Deus, não é você não, embora ele seja um músico de primeira. Então, não necessariamente a gente tem que estar sentindo, se manifestando, incorporando, rodando a baiana, fazendo isso, fazendo aquilo, não. Mas a nossa conexão com a espiritualidade, ela é contínua, ela é perpétua, ela é 24 horas. Mas, quando a gente ora, se conecta com Deus todos os dias, a gente começa a criar um vínculo mais carinhoso, mais forte, um vínculo melhor com a espiritualidade. E é esse vínculo que nos dá uma coisinha, uma palavrinha simples chamada direcionamento. Há pouco eu estava conversando com o senhor lá fora e ele disse: minha filha, ela vê os espíritos. E o que é que eu faço com isso? Ele diz: traga para a casa espírita, já que ele está na casa espírita. Não, mas eu não frequentei um lugar. Dizer: traga sua filha para fazer uma consulta, traga seu filho para ser acolhida pela espiritualidade da casa espírita, que com certeza, a partir daí, ela vai começar a dizer: não, isso é uma coisa tão bacana que eu vou querer transformá-la em caridade ao próximo. A partir do momento que ela começa com o autoconhecimento e deixa de se assustar com o mundo espiritual, para poder aprender a lidar com ele de forma tranquila. Não é? Ontem mesmo eu estava conversando aqui com o Marcelo, eu fui fazer uma ação social de um projeto meu que eu tenho, né? E voltei de lá, tudo bem, tudo tranquilo, de repente passei muito mal. Os espíritos não queriam que eu fosse fazer aquele projeto, queriam atrapalhar, tentar de todo jeito, não consegui, passei muito mal. O que a espiritualidade fez comigo para que hoje eu estivesse bem? Usou meu corpo físico para colocar para fora tudo aquilo que estavam tentando espiritualmente me atacar. Aí eu digo: meu Deus, eu não suporto náuseas, vômito, eu não gosto. Quem gosta, né? Mas de repente eu entendi que foi uma defesa que Deus fez através do meu organismo. Quantas vezes isso acontece, né, minha irmã? Depois que aquele passou, eu fiz uma prece, chamei para o doutor Bezerra. Eu disse: doutor Bezerra, meu amigo querido, me acuda, que amanhã eu tenho que estar no Luiz Sérgio, no domingo eu tenho que estar no Conde. E ali eu fui me acalmando, fui entrando em prece. Daqui a pouco, adormeci. Amanheci novinha, gente. Se eu tivesse me assustado com aquilo tudo, se eu não tivesse a consciência que aquilo foi um ataque espiritual, para que eles dissessem: mas também amanhã você não vai não? Mas também domingo você não vai não? Né? Porque eu escutei a pancada lá em casa, pá, a pancada, quando eles vieram me derrubar. Eu fiz: ai meu Pai do céu, estão pensando o quê? Rezei logo um Pai Nosso, chamei logo os meus mentores. Então é isso que o trabalhar com a espiritualidade, o estudar, o conhecer-se, faz com que a gente tenha condutas firmes, levante nossa espada e corte
toda energia negativa que está tentando nos atrapalhar. Do mesmo jeito, atrapalha os consulentes que vão assistir a reunião, atrapalha as pessoas quando estão saindo de casa. Às vezes não acha a chave do carro, não acha a chave da casa, não acha não sei o quê. É para a pessoa não ir. Então nós vamos ficar alertas e atentos com relação a isso também. Já que todos nós temos mediunidade e assistir uma reunião, você também está trazendo espíritos obsessores com você para serem doutrinados. Os que são permitidos passar daquela porta, que nem todos conseguem, porque senão não cabia aqui dentro, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 12, tem escrito assim, olha que interessante. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. O bom médium. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Como assim as qualidades morais é importante para a nossa mediunidade? De acordo com a nossa conduta moral, nós atraímos para perto de nós os espíritos simpáticos a nós, né? Se a gente faz, pensa ou busca caminhos que não são de Deus, que não são corretos, que não são da retidão, quem vai se encostar em mim? Quem vai querer andar comigo? Aqueles espíritos que ainda estão vibrando dentro daquela energia. Do mesmo jeito, se eu estou numa conduta de retidão, se eu estou buscando andar na luz, quem se encosta em mim? Espíritos de luz para me auxiliar na tarefa, principalmente dando força e afastando aqueles obsessores ou os doutrinando, se eles estiverem abertos à mudança. Não é? Porque às vezes o espírito é um espírito obsessor, é um espírito sofredor, mas às vezes está ali querendo uma oportunidade. E nós médios temos o dever de doutriná-los, dizendo, meu irmão, olha, não é assim. Vinde à luz, saia dessa escuridão, né? Como tem aquela música que a Elizabeth Lacerda canta, né? Vinde à luz, saia dessa escuridão, vinde à luz, é Jesus quem estende a mão, força e coragem, não desista da jornada, não é? Não tem essa música, quem já ouviu? Então, os espíritos sofredores, a gente pode chamá-los para vir para a luz de acordo com a nossa conduta moral, dos nossos pensamentos, da nossa forma de perdoar, né? De abraçar o irmão, de compreender, de saber que se nós chegamos até esse patamar aqui, um dia nós fomos mais embaixo, mas a gente foi se esforçando de reencarnação e reencarnação. Então, a compreensão de ser médium, a atitude de ser médium, de assumir a sua mediunidade, é muito importante, porque se não acontecer isso, a gente depois tem muitas consequências negativas da procrastinação, do deixar depois eu vou, depois eu faço, e vai deixando os dons que Deus te deu para depois. E muitas vezes, dentro dessa encarnação, nem dá mais tempo. Tem gente que ainda diz assim, é a pior frase quando eu escuto, chega a dar um arrepio. Quando eu me aposentar, aí eu vou ajudar naquela casa espírita que tem ali, que está precisando de auxílio. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo. Se aposentar de quê, meu irmão? Que aposentadoria é essa que tem a ver com a espiritualidade? Você não veio para cá para se aposentar, não. Você veio para trabalhar. Não é verdade, minha irmã? Ou a gente vai se aposentar para poder trabalhar. O trabalho com Cristo, a partir do momento que a pessoa abre o olho, nasci, já vou começar a ajudar, sendo minha mãe, ajudar minha mãe sendo um filhinho bom, né? Já vou começar a pensar em ser bom. Sobre os tipos de mediunidade, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, tem assim. E ele
Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus nos dá os nossos dons desde lá. E cada um tem um dom diferente. Se tem o mesmo dom, trabalha de um jeito diferente. Cada um de nós temos o jeitinho do jeito de Deus na nossa vida. Eu gosto muito de usar essa expressão que minha mentora me deu de presente. Cada um de nós temos o jeitinho do jeito de Deus. E esse jeitinho do jeito de Deus é de acordo com a nossa evolução, com o nosso querer, com os nossos dons. Então ninguém aqui é inútil. Cada um pode auxiliar com sua mediunidade. Não é? Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que administração é essa que eu tenho que ter com a minha mediunidade? Estudar, frequentar, cuidar, zelar. Respeite o dom que Deus te deu, meu irmão. Faça dele o exercício do bem ao próximo constantemente. Não deixe para depois. E aí eu lhe digo, o ouro vem para a tua mão. Que ouro é esse espiritual? Da sabedoria, da alegria de que eu estou aqui com vocês hoje. Gente, é uma alegria que não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Porque lá atrás, quando eu era guria, eu dizia, meu Deus, é tão lindo fazer palestra espírita. Será que um dia eu vou fazer? E eu ainda digo, eu sou uma cantora que faz palestras. Porque Deus me deu a arte primeiro, para poder eu criar coragem para estar ainda palestrando, tá? Tem uma situação que eu quero trazer para vocês também. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Que eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Eu também já passei, às vezes passo. Mediunidade e solidão. Por que será que o trabalhador da seara de Jesus, independente de religião, nós já vimos que mediunidade tem em toda religião, por que será que eu passo tantos momentos de solidão? Por que será que fulano, ciclano, beltrano se afastou de mim depois que eu fui ser trabalhadora lá do Luiz Sérgio? Por que será que muitas vezes eu me sinto tão só? Primeiro, a gente nunca está só, né? Eu digo a vocês que esses momentos é Deus quem prepara, para que a gente possa parar um pouco, sair um pouco da rotina materialista e entrar no espiritual com Deus. Porque é ali que Ele te limpa, que Ele renova teu coração, que Ele traz para você a força, aumentando tua fé, aumentando tua sabedoria. É necessário momentos de solidão, sim. É necessário. E se você ainda não entendeu isso, está na hora de entender. Porque a gente vem só e vai só. Naquele trem que eu cantei aquela música agora. Por que estou tocando nesse assunto? Quantas e quantas vezes vem a mulher sozinha para a casa espírita, vem o marido, mas o companheiro, a companheira não quer. Deus me livre desse compromisso de viver em casa espírita, de viver em igreja. Aí ele diz, mas rapaz, eu vou sozinho. Não diga isso não, diga eu vou com Deus. Porque cada um de nós temos um chamado diferente do outro. Cada um de nós devemos ter também um compromisso com Deus. E é isso que vai nos ajudar. E com questão à solidão, primeiro, não vibre nessa energia da solidão. Agradeça aos mentores e aos bons espíritos que vêm conversar com você naquele momento, te dando intuições, te dando esclarecimento, afastando de você, sim, pessoas que não necessitam caminhar com você na tua jornada, porque vão te atrapalhar. Aí você faz igual aquela música, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, não fuja da tua caminhada.
Porque ser médio é preciso disciplina, é preciso amor próprio e é preciso muita força também. Muita força para carregar com você essa responsabilidade. Então, a solidão como médio pode ser vista como uma oportunidade sim de crescimento. Quando a pessoa se distancia de interesses superficiais para ficar no seu desenvolvimento interior. E como é importante o autoconhecimento. Como é importante o nosso desenvolvimento interior. É onde Deus toca no nosso coração. É onde Deus escuta a nossa voz. Aqui, Marcelo, no violão. Ele pensou que era para mexer no som. Trouxe uma música aqui de Vanderly. Desligou-se, foi? Foi, voltou. Trouxe aqui uma música de Vanderly, que ele fala que precisa conversar com Deus. E ele precisa estar sozinho para isso. E ele pede: eu quero estar sozinho. Onde Deus possa ouvir as minhas dores, os meus porquês, as minhas indagações. Porque são muitas oscilações energéticas que a gente tem como médium. Um dia está triste, outro dia está feliz, né? Outro dia está cheio de força para continuar a missão, né, irmã? Outro dia a gente faz, sabe de uma coisa? Não sei para quê eu inventei isso. E quem foi que disse que foi você que inventou? Foi Deus que confiou em você. Nunca diga, meus irmãos, que não estão preparados para a missão. Nunca digam. Deus prepara os escolhidos. Ele prepara. Ele dá ferramentas. Ele encoraja. Só que a gente tem que ter coragem para isso. Para confiar em Deus de verdade. Escutem. Quem estiver dormindo, se acorde. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber, me deixa ir, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se me empurram pro abismo, se combatem, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu
sozinho com Deus, em sua solitude, né? Ele precisa entender o que Deus está falando com ele. Precisa, e a gente precisa disso. Não é chegar e dizer, eu sou médio, vou ali trabalhar, não. Para poder, isso é preciso a gente querer. É preciso a gente botar o nosso joelho no chão e dizer, Deus, o que é que o Senhor quer comigo mesmo? Não estou entendendo. Tenha certeza que as respostas, meus irmãos, virão. Todas as respostas, quando a gente silencia o nosso coração, não é? E que possamos sim, eu quero algo para beber da fonte do Espírito Santo de Deus em nós. Beber dos ensinamentos de Cristo, como Kardec disse, espíritas instruí-vos, que a gente possa beber sim, estudando, nos instruindo, para poder a gente nos entender primeiro, ter esse autoconhecimento e pisar firme sem medo de servir com a nossa mediunidade. Por enquanto, deixa eu ver aqui que tem mais, viu? Eita, tem um negócio bem bom aqui. Gratidão, Marcelo. A João me chama de novo, viu? No livro Fonte Viva, de Emmanuel por Chico. Olha que lindo. Lá no capítulo 70, falando da solidão através da mediunidade. À medida que te elevas, monte acima no desempenho do próprio dever. Experimentas a solidão dos cismos e da incomensurável tristeza, te constringe a alma sensível. Choras, indagas e sofre. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Aí eu me lembro daquele bichinho chamado cobra, que para ela trocar de pele, sofre, né? Aí eu me lembro das mudanças que a gente faz na vida, até uma mudança de casa, que a gente desarruma tudo, embala tudo, se livra de um bocado de coisa, né? Meu Deus, para que eu guardava esse móvel? Para que eu guardava essas toalhas velhas? Para que eu guardava tudo isso? Por isso que quando a gente assume o nosso lugarzinho de trabalhadora da luz através da mediunidade, a gente precisa soltar, deixar ir, deixar para trás tudo aquilo que não nos serve e que a gente possa sim começar uma vida nova, servindo, ajudando, compreendendo, trabalhando, fazendo renúncia, gente, sim. Por que será que hoje de tarde, em pleno sábado, olha o sol, a gente não está lá na praia tomando cerveja, dançando pagode, né? Porque a gente escolheu andar na retidão, a gente escolheu se reunir, a gente conseguiu estar aqui hoje com tantos atrapalhos. E ele diz assim ainda, nesse livro Fonte Viva: a ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A ave não quebra o ovo para nascer. E quer que a mãe faz? Ainda empurra para ela ir sozinha. Voar sozinha. Você é capaz de voar sozinho. Mas as tuas asas é o Espírito de Deus que vai te sustentar. Não temas. Mediunidade é dom divino. É amor ao próximo. É aceitar os desígnios de Deus. É querer o trabalhar de Deus dentro das nossas vidas. Não é para levantar o ego e dizer: eita, ai menina, fui trabalhar numa casa espírita, o povo só quer saber de mim, porque eu sou a tal. Não façam isso. Nosso trabalho é com a espiritualidade, porque sem ela não tem mediunidade não. Então vamos ser gratos o tempo todo aos nossos mentores, que cuidam, que zelam, que através de você traz aquela palavra para quem mede psicofonia, que através de você traz a escrita para quem mede psicografia, que através de você traz a intuição certa para você dizer: meu irmão, preste atenção, Deus é contigo. Então nada de orgulho,
Porque estamos aqui para aprender a cada dia, a cada instante, principalmente a termos paciência com nós. Quando eu era criança, era um terror minha vida, gente. Eu via espírito por todo lado. Via, escutava, recebia, desmaiava no meio da rua, minha mãe me segurava. Sofri tanto que vocês não imaginam. A minha sorte é que quando eu vinha para João Pessoa, que eu sou de Campina Grande, eu vinha para a casa da vovozinha. A minha avó me levava para lá, que ela era trabalhadora de lá. Estela trabalhou 40 anos na casa da vovozinha. E foi lá que eu conheci o espiritismo. Nessa época, eu já com 5, 6 anos de idade, eu já psicografava. Mas olha como era esquisita a coisa. Quem é que queria ser amigo de uma criança como eu? Eu tinha pouquíssimas amizades. O povo tinha medo de mim. Eu estudava no colégio de freira, nas damas. Aí eu digo, eita, lá vem uma, lá vem outra. Minhas amigas, o quê? Não tem ninguém não. A freira, mulher, olha aqui. Eu via no auditório, em todo canto eu via espíritos. Aí eu tinha poucos amigos, poucos. Ou que não dava importância ao que eu estava dizendo, ou que não tinha medo do que eu falava, ou achava que era criação da minha cabeça. Toda casa que a gente se mudava, eu via os espíritos. Mamãe já não aguentava mais. E a minha sorte era que foi que eu comecei a frequentar a casa da vovozinha. Mas tive também esses momentos que eu conversei com vocês de não entender, de não aceitar, de me afastar, de ir, de voltar, de adoecer. E eu só vivia doente. Só vivia doente, só vivia doente. Quando foi um belo dia, o meu pai era um sábio, diplomata, com muitos estudos, e era espírita. Mas ele dizia assim, eu sou simpatizante do espiritismo, ele frequentava a federação. Eu já adulta, já mãe de um filho, rapazinho ele era na época. Aí meu pai disse, aí eu fazia assim, pai, traga um Dorflex para mim, com dor de cabeça. Toda hora eu pedia um remédio ao meu pai. Mas gente, eu ficava doente de cama. Não tinha diagnóstico nenhum. Eu já conhecia o espiritismo, eu já frequentava o espiritismo, mas eu não queria compromisso. Eu sabia que eu era médio, mas eu não queria compromisso. Aí uma vez, quando meu pai chegou, ele trouxe o saco de remédio. Era um saco de remédio. Aí ele fez interessante. Ironicamente ele falou, você só vive doente. Eu fiquei com tanta vergonha daquilo. Eu disse, não é papai, fui para casa. Não vou deixar isso mais acontecer comigo. Voltei para a casa da vovozinha. Eu já tinha feito o ESD, já tinha trabalhado na mesa mediúnica, mas eu era uma curiosa. Só vivia de canto em canto, sabendo onde era melhor. E foi bom, que foi uma experiência que eu tive. Mas não teve assim aquela pessoa que conversasse comigo como eu converso hoje com as pessoas que eu atendo. Pego na mão e digo, não desista não. Aí voltei para a casa da vovozinha, eu digo, não, agora eu vou trabalhar aqui. Quem disse? Passei uns 6 meses, desapareci de novo. E assim ficava, até que um dia não teve mais jeito. Deus disse assim, o jeito é pegar você pela arte. Você não quer vir de outro jeito? Aí me pegou pela arte, né? E depois de alguns anos eu coloquei o nome no projeto e estou até hoje, graças a Deus. Fora isso, faço atendimentos também em outras casas, né? Sou trabalhadora do Nosso Lar, do Raio de Luz, onde eu trago um abraço fraterno aqui deles para todos. Mas dizer assim, Laine, é fácil? Não. Não é fácil de jeito nenhum, onde convivo dentro de uma família evangélica, né? Onde eu fui criada dentro de uma igreja católica, os quais eu aprendi muito. O quanto é importante, não é a igreja, é você e Deus. Sou eu e Deus. É o que Ele quer de mim, é compromisso, e é o que Ele quer de nós também. E que não façamos dessa vida aqui um passeio, nem uma simples passagem. Que façamos dela um compromisso com Deus e conosco. Toda casa espírita precisa de trabalhador. Toda. Aí você faz uma punhada assim, quando é no dia de reunião,
Vou não porque não sei o quê. O meu cachorro está doente, o meu gato não fez xixi, o meu filho, a minha neta. Ou então disse simplesmente eu vou passear no shopping, porque eu já fui muito esse mês. Todo domingo eu estou lá, hoje eu não vou não. Não vamos procrastinar o chamado de Deus, minha gente. Depois que eu assumi aquilo que Deus quis de mim, não com perfeição, mas com esforço, disciplina, como o irmão falou. Ai, irmão, que bom que você chega cedo. Minha vida mudou. Hoje eu sou feliz o tempo todo, mesmo acontecendo coisas que a gente tem que levantar e dizer, não, eu vou vencer, eu sou a vencedora. Porque eu escutei o chamado de Deus em meu coração. E apesar dos olhares que ainda pessoas colocam para mim, do meu jeito de se vestir, do meu jeito de ser, das minhas palestras que são como uma conversa, ainda existe muito julgamento. Eu continuo a minha missão. Eu continuo dizendo, Deus, o quanto tu és misericordioso de ter me aceitado como eu sou, cheio de defeitos, de falhas, de atropelos, de procrastinar às vezes até um pouco, mas eu digo, peraí, não dá mais tempo. De julgamentos e julgamentos e julgamentos, porque quem não trabalha vive olhando a vida do outro, não vive? E a gente que trabalha, a gente tem tempo não. A gente só tem tempo para agradecer, não é? Não durma não. E ainda nesse livro de Chico, diz assim, olha, não te canses de aprender a ciência da elevação. Não relacione os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. A evolução, ela é contínua. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Cada um tem o que dar, o que ensinar e o que aprender. Quantas e quantas vezes a gente não conversa com pessoas simples, sem estudo, às vezes que moram lá no fim do mundo, na roça, e que esses velhinhos, esses nossos ancestrais também, diz assim, minha irmã, tenha paciência. Minha irmã, tenha calma. Olhe que amanhã vai nascer um novo sol. Quantos ensinamentos eles nos têm para dar, não é? Então ninguém é melhor do que ninguém. É a voz de Deus que fala através do teu coração, daquilo que a gente vibra, tá? Não espere, meus irmãos, pelos outros. Nada marcha de sacrifício e na marcha de sacrifício e agradecimento. Não espere pelos outros. Seja você responsável pelo direcionamento que Deus vai lhe dar. Nietzsche, nosso grande filósofo, diz assim: a solidão não é um estado de isolamento, mas uma condição necessária para o autoconhecimento e a singularidade individual. Conhecimento e singularidade individual. Chico Buarque. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Vocês sabem que os artistas, os pintores, os filósofos, eu também sou assim, vou mentir, gosto de um pouquinho de ficar sozinho para conversar com Deus, para ter inspiração. Às vezes um diz assim, eu acordo logo cedo e vou fazer a minha arte, né? E tem uns que dizem, não, eu viro à noite. Eu sou daquela que vira à noite, trabalhando, estudando, aprendendo, escutando Deus. Então, meus irmãos, saibam que a nossa missão ela é individual, que o querer de Deus é pegar você, irmã, vem cá. Ô, gente, mas amanhã não vai não, nem meu filho. Não, é você, minha irmã. É você que é importante para Deus nesse momento. Presta atenção, quem está te chamando é Deus. Os nossos agregados familiares são agregados para a nossa caminhada, para que a gente compreenda que cada um está num andar, num degrau de escadinha. Certo? É necessário que tenhamos força. Charles Darwin dizia assim: temos crença de que toda criatividade e produtividade vem de um lugar particularmente sociável. Só que a solidão é ingrediente essencial para a criatividade. Os pintores também ficavam só.
para pintar, para escutar, para ter a intuição. Vocês já assistiram uma pintura mediúnica? Quem já assistiu aqui? Rapaz, é um negócio espetacular. Você faz, rapaz, como é que esse cara faz um negócio desse? Porque ele se entregou naquele momento. Ele se entregou naquele momento. Ele viu que através do dom que ele tem, ele pode passar uma mensagem através das cores, através das formas. Do mesmo jeito somos nós, né? Vamos encerrando. Romanos, versículo 12 a 17. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Lucas, capítulo 12, 35 a 38. Estejam prontos para servir e conservem-se acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o Senhor voltar de um banquete, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhes a porta. Preparem o seu coração para Jesus entrar. Prepare o seu coração para a espiritualidade trabalhar. E não tenha medo, que saúde você terá, condições financeiras também, para fazer a obra de Deus. Para concluir, vou ler um pequeno texto de Emmanuel por Chico Xavier, do livro Caminho Iluminado, capítulo 3. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz, na espera da ação direta do Cristo de Deus. Mas para isso, é imprescindível que faças agora, tão bem quanto possível, todo o bem que és capaz de fazer. Minha gente, que façamos hoje, que façamos agora, através dos nossos dons mediúnicos, todo o bem que possamos fazer. E assim eu agradeço a atenção de todos e a oportunidade em servir nessa tarde de hoje, que assim seja.